Bom dia pessoal do segundo ano, tudo bem? Betão aqui para mais uma aula de física com vocês. Galerinha, hoje como é resolução de exercícios, nós vamos terminar de resolver os exercícios do capítulo 18. Nós vamos aqui, eu deixei aqui essa aula gravada porque é mais resolução. E a vantagem é que vocês podem voltar, pausar, ir de novo, né? E se surgir dúvidas mesmo assim, vocês podem me procurar, tá? Vamos fazer aqui, eu não lembro se eu fiz a questão 7 com vocês ou não, né? Eu vou fazer da 7 para frente, vamos fazer todas as questões. Na questão 7, as ondas sonoras são classificadas como? Gente, uma onda sonora, ela sempre vai ser uma onda longitudinal, lembra? É uma oscilação para frente e para trás, né? Vibra o ar, que vibra a próxima partícula, que vibra a próxima, que vibra a próxima e assim sucessivamente, tá? Então são ondas longitudinais. E o som se propaga em todas as direções, então são ondas tridimensionais. Então nesse caso aqui a única alternativa correta é a letra D de dado, são ondas longitudinais e tridimensionais, né? Então são ondas longitudinais tridimensionais, tá? Bom, a questão de número 8 pergunta o seguinte, ó, a luz de uma lâmpada se propaga em todas as direções ao seu redor, visto que as ondas eletromagnéticas, embora sejam transversais, são tridimensionais. Explique como é possível uma onda ser transversal e tridimensional ao mesmo tempo. Gente, primeira coisa, primeiro ponto que vocês têm que entender, né? As ondas da luz, no caso da lâmpada, as ondas eletromagnéticas são ondas mecânicas, né? Não são ondas mecânicas, né? Por não ser ondas mecânicas, né, são ondas eletromagnéticas, obrigatoriamente elas são ondas transversais, tá? E tridimensionais tem a ver com a direção de propagação. No caso, uma lâmpada, por exemplo, ela ilumina em todas as direções, né? E o que explica ser possível ser transversal e tridimensional ao mesmo tempo é que uma onda eletromagnética ela tem campos elétricos e magnéticos, né, ortogonais à direção de propagação, tá? É isso que explica de fato aqui como é possível que uma onda ser transversal e tridimensional ao mesmo tempo. Então vamos lá. Uma onda ser transversal e tridimensional ao mesmo tempo é transversal porque é uma onda eletromagnética e toda onda eletromagnética é transversal, né? E tridimensional porque vai em todas as direções. Na verdade, o que implica em dizer, né, que ela é uma onda transversal é porque ela tem pulsos elétricos e magnéticos. Fim, tá? Seria mais ou menos aí essa explicação desta questão número 8. Então tá aí, tá discutido a questão número 8, tá feita a questão número 8, tá? Bom, a número 9. Uma onda se propaga com velocidade de 300 metros por segundo com frequência de 15 Hz. Seu comprimento de onda em metros vale, né? Então vamos pensar aqui. Nós vimos lá na aula sobre nossa aula introdutória sobre ondulatória que a velocidade de uma onda ela é dado pelo comprimento de onda vezes a frequência, né? E no caso aqui a nossa velocidade é de 300 metros, tá? Comprimento de onda eu quero saber vezes a frequência que é de 15 Hz. Observe que aqui a gente está tudo no sistema padrão, tá? Tá em metros por segundo aqui, ó, a nossa unidade de medida, e aqui está em Hz também a nossa unidade de medida, ou seja, tá tudo no sistema padrão, não tem que converter nada. Isso é ótimo, porque eu posso dizer então que o nosso lambda vai ser 300 dividido por 15. Então eu posso dizer que o nosso lambda então vai ser de 20 metros. Então você vai vir aqui e vai marcar a letra D, 20 metros, tá? É um cálculozinho bem simples mesmo, é isso aí, tá? 20 metros, tá tranquilo. Essa questão número 10, vamos analisar a questão número 10. Você tem a impressão, né, de que é uma questão difícil. Mas na verdade é uma questão super tranquila, super fácil, né? Que diz o seguinte, ó, a figura apresenta uma onda harmônica transversal que se propaga no sentido positivo do eixo X e ela mostra essa onda em 2 instantes, né? 3 segundos e 7 segundos. Então o que está acontecendo aqui na verdade? Se você for analisar, você tem que a onda ocupa aqui a posição 0, quando o tempo vale 3 segundos, a crista da onda. E essa mesma crista está aqui, ó,
na posição de 7 segundos, né? Ou seja, aqui ele percorreu quanto, ó, daqui até aqui? Se você for analisar aqui no eixo X, ó, ele percorreu exatamente 1 metro, né? A distância aqui é de 1 metro. Ou seja, eu posso falar então o seguinte, ó, que a velocidade é a distância percorrida dividido por um certo intervalo de tempo. Então a minha velocidade vai ser a distância que a onda percorreu, que foi de 1 metro, e o tempo em que demorou para isso se fazer, que foi tempo final menos tempo inicial, que foi de 7 menos 3 segundos, né? Então eu posso falar então que a minha velocidade vai ser 1/4 de metro por segundo. Ou seja, 1/4 de metro por segundo é a mesma coisa que 0,25 metros por segundo. Ou seja, então aqui nós já deduzimos aqui a nossa alternativa correta, que é a letra B de bola, 0,25 metros por segundo, tá? Vou só apagar aqui a nossa lousa rapidinho e já retorno com as questões de número 11 e 12. Rapidão. Bom, pessoal, voltando aqui com esse número 11, eu vou colocar 11 e a 12 separados porque não cabe, né? Então, vou fazer aqui a questão de número 11 com vocês, tá? Aparentemente parece ser uma questão difícil, mas ela é bem tranquila, se jogar na fórmula não tem muito segredo, tá? Questão de número 11 fala o seguinte, ó, tem-se uma corda de massa 400 gramas e comprimento 5 metros. Sabe-se que está tracionada de 288 newtons e determina, letra A velocidade de propagação de um pulso nessas condições, né? Então, na letra A, ele quer saber a velocidade da nossa onda, tá? Bom, o que nós temos aqui, gente? Como é que eu faço para calcular a velocidade de uma onda numa corda, né? É fácil. A velocidade de uma onda numa corda é dada por quê? Pela raiz quadrada da força de tensão, da força tracionada aqui, dividido pela minha densidade da corda. Beleza, tá aqui a nossa fórmula. Beleza, Roberto, eu tenho a força, que é 288 newtons, mas eu não tenho essa densidade. O que eu faço? É aí, galera, vamos lá, ó. A densidade de uma corda, a gente pode calcular ela, não tem problema. Ó. A densidade de uma corda, ela é dada pela massa dividido pelo tamanho dessa corda. Por quê? Olha só. A densidade vai ser a massa, que é 0,4 kg. Aqui está em gramas, não posso colocar em gramas. Tem que ser o quê? Tem que ser em quilogramas, então vai dar 0,4 kg, dividido pelo tamanho total da corda, que é de 5 metros. Isso vai me dar aqui, então, uma densidade na corda de 0,08 quilogramas por metro, tá? Essa é a densidade aí da nossa corda. Então eu vou substituir aqui agora, ó. A minha velocidade então vai ser a raiz quadrada da minha força de tensão, que eu já sei que é 288 newtons, dividido pela minha densidade, que agora eu sei quanto que é 0,08 kg por metro. Então a minha velocidade então vai ser de... Eu vou fazer uma jogadinha aqui só para a gente sair dessa raiz aqui mais fácil, tá? Eu vou fazer 288 e vou dividir isso aqui por 8, né? E ao mesmo tempo eu vou multiplicar aqui por 100, né? Porque eu pego 288, divido por 8, mas eu multiplico por 100. Beleza. Por quê? Porque isso vai me dar o seguinte, ó, a minha velocidade vai ser 288 dividido por 8 dá 36. Vai ficar então raiz quadrada de 36 vezes 100, né? E eu posso separar isso aqui em raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10, e 6 vezes 10 dá 60 metros por segundo. Pronto, tá aí resolvido a nossa letra A. Então a resposta fica sendo 60 metros por segundo, tá? Vamos para a letra B aqui. Deixa eu só passar aqui fazer uma divisão aqui, né? Aí, vamos fazer só a divisão aqui para dividir uma parte da outra. Vamos para a letra B então. A letra B pede a intensidade da força de tração nessa corda para que um pulso se propague com velocidade de 15 metros por segundo. Veja bem, gente, nós sabemos aqui então, ó, vamos prestar atenção, que
A velocidade ela é igual à raiz quadrada da força que traciona essa corda dividida aqui pela densidade. Eu quero, na verdade, estou perguntando qual que é a força. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer uma jogadinha. Vou elevar os dois lados da minha equação aqui ao quadrado, né? Para simplificar essa raiz quadrada aqui. Olha que top. Vai ficar então assim, ó. Força de tração sobre a densidade da corda é igual a velocidade ao quadrado. Então eu posso dizer então que a força que traciona essa corda vai ser o que? Vai ser a nossa densidade vezes a velocidade ao quadrado. Pronto, olha, agora já deixei prontinho só para a gente substituir. A densidade da nossa corda não vai mudar, é a mesma corda, então é 0,08. Ele quer saber que força que eu vou ter que colocar para uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, 15 metros por segundo aqui ao quadrado. Então, minha força de tração vai ser... Vamos ver quanto vai dar isso aqui, gente? Se eu pegar aqui 15 vezes 15, dá 225, né? Vai ficar 0,08 vezes 225. Beleza. Agora eu vou pegar esse 225 e vou multiplicar por 0,08. Isso vai me dar então aí 18 newtons de força de tração. Pronto. Já encontrei a nossa força, que é 18 newtons de força de tração. Tá, galerinha? Bom, gente, a número 11 está feita. Tá? Eu acho que vocês entenderam isso. Na verdade, tanto na letra A quanto na letra B, nós usamos a mesma fórmula, que foi velocidade igual a raiz quadrada de força de tração, força de tensão ali, né, dividido pela massa ou pela densidade da nossa corda, tá? Nós usamos a mesma fórmula tanto para a letra A quanto para a letra B. Vou apagar aqui a nossa lousa e eu já volto com a questão de número 12. Bom, pessoal, voltando aqui com a questão de número 12, né, que fala o seguinte, ó, uma corda elástica homogênea tem em uma de suas extremidades fixa uma parede e outra é segurada por uma corda. A partir do repouso, ou seja, a corda estava esticada na horizontal, a pessoa inicia com a mão um movimento oscilatório, né, vertical com frequência constante, gerando pulsos que se propagam pela corda. Após 2 segundos das oscilações, a configuração da corda encontra-se como mostra a figura. Então tá aí, depois lembrando que essa corda estava totalmente esticada, tá? Depois de 2 segundos, então, você pode perceber que você tem essa configuração aqui na nossa corda. Sabendo-se que os pulsos gerados na corda são de propagação para a direita com velocidade escalar constante, letra A, copie a figura da corda e represente com uma seta para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda a velocidade vetorial instantânea nos pontos da corda P, Q, R e S indicados no instante representado na figura. Caso a velocidade de alguma seja nula, escreva velocidade igual a zero. Gente, o que está acontecendo aqui nesse caso? Ó, veja bem, as cristas e os vales, eles não se deslocam, digamos assim. Né? O que desloca são os intermediários entre esse espaço. Então, vou até pegar aqui a nossa... Deixa eu pegar aqui a nossa figura para mostrar para vocês o que está acontecendo. Talvez fique mais fácil de mostrar para vocês através da figura. É até bom que vocês copiam aí na nossa letra A, ó, aqui a nossa letra A. Então tá aqui a resposta da nossa letra A, ó, veja bem. O que nós temos aqui, gente? Tá aqui a nossa letra A. Observe o seguinte, o ponto P, né, ele desloca para baixo, ele acaba sendo deslocado para baixo. O ponto R, ele acaba, isso aqui você tem a corda em 2 instantes diferentes, tá? Um instante antes, um instante um pouco depois. Lógico que esse instante mais escuro é um pouquinho depois, tá? Então, o ponto P, ele desloca para baixo, ele acaba indo para baixo. O ponto R acaba deslocando aqui para cima. Mas nosso ventre aqui, né, o ponto mais alto, a nossa crista de onda, ela não desloca nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Né? E o nosso ponto S aqui também não há um deslocamento nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Então, nesse caso, para o ponto Q e para o ponto S, eu vou dizer que a minha velocidade é 0. Para o ponto
P e para o ponto R eu vou indicar para baixo e para cima, respectivamente, tá? Bom, beleza. Na letra B, então, o que a letra B pede aqui, ó? A letra B pede o seguinte, ó, calcule a velocidade de propagação em metros por segundo nessa onda aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um outro desenho para vocês entenderem a questão aqui, né? Se eu puder subdividir isso aqui, ó, como assim subdividir, né? Se eu puder dividir isso aqui em várias partes, em várias partezinhas aqui, olha o que eu tenho, ó. Veja bem, se você tem 4,8 metros aqui de uma crista até outra crista e mais um vale, você tem um comprimento de onda e meio, né? Se você fizer essa divisão aqui, você vai entender que você vai ter 1,6 metros a cada meio comprimento de onda, né? Ou seja, se eu fizer o mesmo cálculo que eu fiz naquela questão, né, que também mostra a onda em dois, acho que é a questão 10, né, que mostra a onda em dois locais, deixa eu ver se é a questão 10 aqui, é a questão 10, né, nós vamos usar a mesma fórmula, que é o espaço percorrido por essa onda dividido pelo tempo. Observe o seguinte, ó, eu vou calcular o espaço que ela percorreu desde o início até o final, porque ela gastou aqui 2 segundos para fazer tudo isso aqui, né? Então eu vou fazer isso, eu vou calcular o espaço dividido pelo tempo. Então a minha velocidade vai ser o espaço. Como é que eu vou calcular esse espaço aqui então? São quantos espaços de 1,6? São 6 espaços de 1,6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 vezes 1,6, mais você tem 2 espaços aqui de 0,8, mais 2 vezes 0,8. E vou dividir tudo isso por 2 segundos, que foi o tempo que demorou para gerar essa configuração, né? Então eu vou vir aqui agora para calcular o nosso espaço. Então, ó, o nosso espaço vai ficar 6 vezes 1,6. Eu vou ter então 9,6 aqui. 9,6 mais 2 vezes 0,8 vai dar 1,6, né? 2 vezes 0,8 vai dar 1,6. E agora eu vou somar, e vou dividir isso tudo por 2, né? Eu vou somar então esse 1,6 com o 9,6. Vai dar 11,2, né? E vou dividir isso tudo por 2. Então vai dar 11,2, né? Dividido por 2, que vai me dar então a velocidade dessa onda aqui de 5,6 metros por segundo. Pronto, tá aí. Tá resolvida aí, então a questão de número 12, tá? Tá aí, tá resolvido certinho a questão de número 12, tá, gente? Bom, obviamente que já foi feita todas as correções aqui do nosso módulo, do nosso capítulo, né? Que capítulo que é esse aqui, gente? Do nosso capítulo 18, tá? Na verdade, eu separei essa aula mais para correção de exercícios mesmo, tá bom, gente? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Eu acho que a gente gastou aqui uns 20, 30 minutos da aula, então fica, tipo, aula muito curta, fica 20 minutos para a gente poder começar um novo conteúdo, né, que é o capítulo 19, e a gente está meio atrasado, na verdade, né? Qualquer coisa, se for necessário, para a gente poder não atrasar, eu gravo mais uma aula extra, como a gente já fez em momentos anteriores aí, tá? Então eu vou passar alguns exercícios complementares para vocês fazerem aqui, para terminar a nossa aula, e aí na semana que vem a gente retorna então com conteúdo novo, capítulo novo, tá? Na segunda-feira vamos ter aula ao vivo pelo Meet, já que é a explicação de um capítulo novo, né? Então na semana que vem a gente volta aí ao vivo no Meet para estar começando o próximo capítulo, né? Começando aí o nosso capítulo 19, né? O capítulo 19, na semana que vem, nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Primeiro vamos começar falando sobre função de uma onda, né? Depois vou falar sobre concordância e oposição de fase, reflexão e refração de um pulso unidimensional, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre a fenda de onda, falar um pouquinho sobre reflexão e refração de ondas, falar das fórmulas da refração de ondas, princípio de superposição de ondas, interferência de uma onda, ondas estacionárias e ressonância de uma onda, tá?
Aí nós vamos falar também um pouquinho sobre interferência em duas dimensões, mas assim, polarização, difração, né, interferência luminosa, né, interferência em lâminas delgadas, né, e aí a gente vai fazer os exercícios. Lógico, tem muito conteúdo para falar aqui desse capítulo 19, né, de fenômenos ondulatórios, tem muita coisa para falar, muita coisa bacana. Então, talvez aí a resolução desses exercícios do capítulo 19, talvez eu grave uma videoaula também para a gente adiantar um pouco esse conteúdo. Talvez seja uma videoaula extra, tá? Não sei, depende aí muito. Vamos ver como é que vai ser aí na próxima semana, tá? Então, gente, tá aqui resolvidos os exercícios do capítulo 17, né? 18, né? O capítulo 19 fica para a próxima aula. Então, o que eu vou fazer? Vou passar aí, sei lá, vamos pôr aqui, para finalizar a aula, acho que 3 exercícios é o suficiente, tá? Faz os 3 exercícios primeiros do Consolidando Saberes, lá da página 201, tá? Os 3 primeiros exercícios do Consolidando Saberes, e eu posto o gabarito para vocês, comentado passo a passo, no grupo de vocês na semana que vem. Beleza? Não esquece de tirar foto desses 3 primeiros exercícios e postar aqui no nosso Classroom. Tá bom, gente? Porque vale nota aí de participação, de atividade e tal. Beleza? Gente, no mais é isso. Então, só para a gente registrar aqui na nossa aula, o que vocês vão ter que fazer agora para finalizar a aula, vocês vão fazer para mim, lá na página 201, pelo menos ali do 1 ao 3, tá? Se fizer mais, beleza, mas pelo menos do 1 ao 3, só pra gente finalizar a aula de hoje, faz e posta lá no nosso Classroom. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem temos conteúdo novo, capítulo novo, pelo Google Meet, tá? E eu aguardo vocês, então, na nossa próxima segunda-feira. Um abraço e até a próxima.